Olá, meus queridos anjos iluminados de casa tenebrosos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal. Ajude o canal a crescer. Sim, já passamos o Natal, estamos preparando para o Réveillon. Logo, logo tem vídeo do Réveillon também. E também as lives estão voltando dia 30, então não se esquece, segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal. Hoje vamos falar de quem? De Shurei do Bleach, sim, aquele personagem que tem o 69 tatuado na cara. Shurei Hizaki é um personagem do universo Bleach criado por Chichi Kubo. Desempenha um papel significado como Shinigami, as entidades espirituais que mantém vivos. Ele é o tenente da Divisão 9, do Gotei 13, a força militar que defende a Soul Society. Em sua história, a personalidade que habita em torno de personagens mais complexos e marcantes. No arco do mangá, ele representa o co-tenente do comando Kamani Tozen, mais tarde servindo Kenzen Mugamura, que também tem uma ligação emocional profunda, virtude ao seu passado. Shurei é descrito como homem de estatura média, 1,81 m, com estrutura magra e atlética, projetada para rapidez. Seus olhos são cinza escuro e seu cabelo é curto e preto. Ele tem uma postura madura. As três cicatrizes que percorrem o seu olho direito é adquirida durante o ataque Hollow enquanto ainda era estudante da Academia Shinigami, um evento que simboliza os ferimentos físicos e também cicatrizes psicológicas. Apesar das aparências de ser meio punk, ele é conhecido por ser extremamente calmo e ter responsabilidade. Evita confronto desnecessário, ressaltando um profundo senso de autocontrole. Uma das características é a relação com o próprio medo. Após o incidente traumático, treinando na academia, ele tem a excitação e quase resultou na morte. Aqui chega a questionar a capacidade de luta de Tozen para removê-lo do posto oficial. Rizaki cresceu no rio Hukokai, na margem mais pobre da Soul Society. Durante a infância foram atacados por Hollow. Foi salvo pelo capitão Mugamura, junto da Divisão 9. A tatuagem 69 é inspirada no mesmo número de quem exibia o símbolo de gratidão e admiração. Na academia, ele teve uma ascensão rápida, tornou-se oficial e participou de missões junto ao Gotei 13, mostrando grande capacidade. A Zanpakuto dele possui habilidade, destacando como versatilidade, especialidade, Chopu, movimentação rápida, perito em Kido, magias espirituais, e alta resistência física. A Zanpakuto, chamada Kazenshini, o vento da morte, sua forma selada assemelha a uma foice com um formato de katana. É semelhante às foices que ele carrega na corrente, permitindo ataques de longo alcance e movimentos imprevisíveis. Não gosto da sua forma de impacto por significar que vai ceifar pessoas. Agora vamos falar sobre ele na Shurei e a parte de Scruton, de Yang, de Gandhi, que tem tudo a ver com ele. No universo Bleach, a morte não é apenas um evento biológico ou metafísico. Ela é a estrutura social do sistema político, do campo que permanece. Os Shinigamis não são meros ceifadores, são administradores do limite, agentes que operam onde a ética encontra a violência. É nesse cenário que Shurei surge não como herói clássico, mas com problemas filosóficos ambulantes. E o Rizaki que ele carrega é a contradição. Impõe um pacto Kasejin, o vento da morte, mas odeia o conceito de matar. É uma tensão que não é narrativa gratuita. Ela é uma declaração de Rizaki que Chichikubo constrói no personagem. Vive a trajetória moral da bondade em um mundo que exige a violência. Aqui vamos falar envolvendo
Kanji e Yang e Scruton, e um modo de se viver. Emmanuel Kant, a bondade não é apenas uma emoção, uma empatia, mas é o resultado de inclinações pessoais, é o dever racional, um ato de verdadeiro, feito porque é correto, é porque o prazer, medo ou recompensa. Chorei também, sem intenção de explicar, o autor, um dos personagens kandianos de Bleach, Hisaki, sente o medo da morte, o medo real, profundo, o medo que não romantiza em batalha, não glorifica a morte, não se embriaga. Ainda assim, ele luta. Isso é central. Para Kenji, o medo não anula o valor da ação, mas constrói o jeito de agir corretamente. Apesar do medo tornar um ato ainda mais moral, Hisaki não luta porque gosta, porque alguém precisa para fazê-lo. Ele age com um princípio universal, sem ninguém sem ninguém aceitar o peso. O mundo entra em colapso. Isso é imperativo, categórico. Outro ponto kantiano, a rejeição de tratar o outro como meio. Isaac detesta sua Zampacto, justamente por causa que ela simboliza a redução do outro, a condição de um ser descartável. É serfado. A Bankai, mais tarde, prende o inimigo, compartilhando risco, dor e destino. É a responsabilidade compartilhada. Se Kendi, a estrutura é de dever, Yang nos oferece ainda mais algo profundo, a psicologia da bondade real, aquele que não nasce com integração da sombra. Yang afirma que ninguém se torna ético evitando o mal, torna-se olhando diretamente para ele. Isaac vive cercado da morte pela corrupção e traição, especialmente por Tozen, mas ele não ignora, ele internaliza. A Zanpakuto é a sombra materializada. Sua arma existe não para matar, mas para rejeitar o simbolismo. Isaac não nega a sua sombra, ele dialoga com ela. Yang, em Yang, o medo não é fraqueza. Isaac atravessa um portal repetidas vezes do guerreiro brutal para o guardião consciente. Se ele não dominar minha capacidade, alguém fará pior. Isso é maturidade. Alguém como aqui encontramos Scruton, talvez o melhor para explicar que Isaac é moralmente superior aos heróis. Para Scruton, a bondade não é revolucionária, ela é conservadora, no melhor sentido, proteger o valioso. Chorei não quer reformar o mundo à força, ele não quer destruí-lo e reconstruí-lo, ele quer que ele evitar que se rompa. É respeitar as tradições, os símbolos, mas não cegamente. Ele pertence por causa que alguém permanecer quando os outros cedem à tentação do poder absoluto. Isso que eu chamaria de amor ao mundo imperfeito, uma oposição ao ódio utópico. Isaac não é carismático como Ichigo, não é genial como Aizen, não é mítico como Yamamoto, mas ele é fiel. Fiel ao dever de quem, fiel à integração de Yang e fiel à preservação. No universo de Bleach, a justiça é constantemente invocada, mas raramente examinada. Capitães, tenentes, até vilões afirmam que em nome dela. No que Bleach representa, um dilema da filosofia. Quando a justiça separa da bondade, ela se transforma. Shurei ocupa essa posição singular nesse debate. Ele não é executor cego pelas leis. Ele nem é um rebelde romântico. Ele está no meio do campo moral, onde toda decisão tem um custo humano. Para Kendi, a justiça e a moralidade são sinônimos automáticos. Uma lei que pode ser válida, assim como produzir atos moralmente vazios, se for aplicada sem respeito e dignidade. Hisaki institui isso de forma interativa. Os Shinigamis se tornam por meros instrumentos de ordem de desumanização. Hisaki observa e teme isso constantemente. Punir não é sinônimo de corrigir. Vencer não é sinônimo de estar certo. Obedecer não é sinônimo de ser justo. É a consciência. Nenhum evento é decisivo de formato moral. Hisaki, com a queda de
Tolkien, aqui em Bleach, ele transforma um tratado filosófico sobre o perigo da virtude sem limites. Tolkien acreditava lutar pela justiça absoluta. Ele rejeitava a corrupção, odiava a injustiça estrutural da Soul Society e sonhava com a ordem perfeita. Problema, ele acreditava no fim que a justiça chegaria ao meio. Para Scruton, esse não é um erro clássico. É uma ideologia destrutiva. O ódio do mundo imperfeito leva ao desejo de destruir e purificá-lo. Tolkien não odiava o mundo porque não ser justo. Isaac ama o mundo, apesar das injustiças. Tolkien escolheu a abstração. Isaac escolheu as pessoas concretas. Isaac, reformulou emocionalmente a compreensão do bem. Sob a lente de Yang, Tolkien representa o arquétipo do ego inflamado, do ideal moral. Quando alguém acredita que a causa é pura demais para ser questionada, a sombra toma controle. Yang alerta: o indivíduo que não reconhece a capacidade de mal projeta esse mal nos outros. Tolkien projeta toda a sua corrupção no mundo acima dele. Isaac faz o oposto. Ele reconhece sua fragilidade, o medo e a capacidade de errar. Isaac aceita que poucos heróis aceitam agir moralmente necessário e ainda doloroso. Ele não absolve facilmente. Ele carrega o peso. Essa é a individualização. Essa é a maternidade. Aqui é um dos pontos importantes. Isaac nunca transforma a bondade em bandeira. Ele não discursa, não impõe, não faz adesão. Para Scruton, a verdadeira virtude não é destruir o mundo antigo para provar que é superior. Ele opera dentro das limitações da realidade. Isaac não tenta criar um novo sistema perfeito. Ele tenta impedir que o sistema existente se colapse completamente. A ética é a contenção, conter a própria violência, o desejo de vingança e o orgulho moral. Quando analisamos a bancada de Isaac sob essa lente, revela uma das manifestações mais profundas. Sua bancada não executa rapidamente, não julga sozinho, ou não coloca acima. Ela amarra o destino do usuário ao seu inimigo. Keynes afirma que ninguém pode desejar a lei moral, a não ser que esteja disposto a obedecer. A bancada de Isaac é um símbolo. Isaac encarna aquilo que podemos chamar de bondade trágica. Não é final feliz garantido, não é pureza absoluta, não é redenção fácil. Ainda assim ele age. Ele é diferente do herói maduro e de herói maduro e herói infantil. Em Bleach, o sofrimento não é acidental, é construtivo. Os personagens crescem de vitórias fáceis e perdas similares. Isaac encarna essa lógica ao decorrer aceitar o que a bondade custa. Sofrer não é masoquismo, não é culpa. Isaac sabe que proteger implica falhas, às vezes conter violência, eliminar o mal, agir corretamente, não garante resultados limpos. Ainda assim, ele permanece. Essa é a permanência. Para Kendi, a dignidade moral submete o dever, mesmo quando o preço é alto. Isaac paga por esse preço. Na teatralidade, ele não transforma em sacrifício. A modernidade é confundir a virtude ilimitada. Isaac caminha em direção oposta. Ele sabe o limite, ele reconhece o não. Kant insiste, a lei moral é o limite interno, não há uma licença para dominar. Isaac age dentro das fronteiras claras. Não matar por prazer, não punir por vingança, não justificar atos bárbaros por meios abstratos. Ele entende que limites corrompem o próprio agente. Ainda assim, ele produz a renúncia da inflamação do ego. O herói que não recusa a centralidade. Isaac busca na narrativa como coadjuvante funcional, o guardião silencioso, que sustenta o invisível. Ao fazer isso, impede do narcisismo moral. Enquanto os personagens inflados
projetam sua dor no mundo, punindo e destruindo, Isaac, a dor se transforma em vigilância. Isso reduz a necessidade de violência e amplia a responsabilidade. Há, tipo, pessoas celebrando a bravura, coragem de ficar no sistema imperfeito, ficar após a traição, ficar sem garantias. Isaac, ele não fica na queda do Tozen, ele não fica na repulsa da Zanpakuto, ele fica na repulsa da própria Zanpakuto, fica no sofrimento do próprio Cartaz. Scruton chamaria de lealdade moral ao mundo, não ideal Kant chamaria de constância de viver, Yang, integração do trágico. A bancada de Isaac é uma aula moral. Amarrar destinos não ensina a punir o risco e a tirania, e sim julgar. Se a punição é válida, deve ser universalizada, inclusive a quem pune. A bancada realiza, universalmente, o modo literal. Ninguém fica de fora do círculo, todo mundo tem um custo. E ao acertar Isaac simboliza a fantasia e a onipresença. Isaac, ele se alinha às figuras trágicas. O magistrado que prefere perder o poder do que perder a justiça, o soldado que protege civis antes de buscar a glória, o guardião que mantém a ponte com os outros que atravessam. Não o triunfo de heróis, é a sustentação. A maturidade e a ética, a maturidade atinge um ápice, sem promessas de recompensa. Isaac age com garantia de vitória, retenção e reconhecimento. Ele aceita a precariedade das condições e não negocia com o futuro. Em Bleach, a bondade raramente aparece. O discurso surge de um gesto herdado de Shurei. Ele aprende a virtude de doutrina de exemplo, vivido. Quem sei, e depois disso, é o contraste de Tolkien. Para Scruton, a moral não é fabricada do zero, ela é transmitida. Representa a transmissão silenciosa, que preserva as práticas, limites e responsabilidades. A maturidade e a ética encontra em Kendi seu eixo final. Ninguém é exceção da lei. Isaac recusa o privilégio. Sua Bankai é a conduta de recusa e crueldade. A regra é justa e também vale para mim. Para Yang, o indivíduo exerce uma função civilizatória ao integrar o medo com a sombra, quando torna-se pedagógico. Ele ensina e orienta e manda. Isaac demonstra essa capacidade reconhecida, contida, tornando-se proteção. As revoluções morais que prometem entrar em ruína, Isaac entende que a individuação ele não busca na tábula rasa, ele prefere reparar, conter e preservar. Scruton diria que Isaac ama o mundo ideal. No mundo não idealizado, encontra a escolha e torna menos espetacular. A bondade não destrói sem provar. Em épocas de colapso moral, barulho, Isaac responde o silêncio responsável, que lhe dá discurso e sustento. Essa é a ética do guardião, o salvador. O último ensinamento de Isaac é simplesmente: não há bem sem custo. Sua bancária cristaliza isso, destina abolindo o sadismo e expondo o juiz de risco de ser julgado também. Em Kant, a gente vê a estrutura de dignidade universal, em Yang, a profundidade integrada, em Scruton, o chão, a tradição. Em um mundo de bondade é um espetáculo, a vingança é uma virtude, e Isaac é a bondade trágica, consciente e responsável. Sim, falamos de Isaac, certo? Ele mostra o que é ser bondoso, mesmo do mundo que ficou corrupto pelo próprio Eisen, pelo próprio Tolkien que traiu. Mas a bondade é se fazer o bem sempre. Você não pode ser bom só na hora, só em época de festa, só. Você tem que ser bom todo dia. Você tem que crescer todo dia. E o seu crescimento, você faz um crescimento moral para você desenvolver a sociedade. E nessa sociedade, você cresce, se desenvolve, você faz acontecer. E Isaac passou por isso. Passou por vários sofrimentos. E ele continuou bondoso. Mesmo que as pessoas
queiram te pisar, seja bom. Nunca trate os outros mal, por causa que ao tratar os outros mal, você se corrompe e faz suas maldades vir à tona e você se torna com o espírito da vingança. O Shurei mostrou que ser bom e compreender é o caminho oposto. É um caminho que tem pedras, tem desafios, mas tem as pessoas que nos apoiam. Pensem nisso, meus anjos iluminados e caídos. Faça o caminho correto. Faça o caminho da bondade. Obrigado e se prepare para o vídeo de final de ano.